Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Me Conte Podcast, direto da Expo Empreender Baixada. Cara, eu tô arrepiado, mano. Cara, muito legal, sou muito animado, assim, a gente tá num espaço super bacana e privilegiado aqui da Expo, né? E foi interessante que a gente já veio grandes nomes, grandes autoridades para falar aqui no Me Conte Podcast e hoje, agora, está com pessoas super... Dois brabos, né? Gigantes. Gigantes. E como nós comentamos, a ideia do Me Conte é um papo super descontraído, à vontade, então eu sei que vocês sabem bem disso. E a ideia é conhecer um pouco mais de vocês, com a galera que está nos ouvindo, e também contar um pouco dos projetos que estão surgindo, que já estão andando, e que está ainda saber como esse casamento começou, essa amizade aí gigante. A gente está aqui hoje Foi amor à primeira vista. Verdade, cara. Rolou. Deu match. Deu match, né? Pô, a gente tá aqui com o Júlio Souza, meu irmão, muito obrigado, te amo de paixão. Luiz Leão, cara, o cara que eu conheci, que eu já tô apaixonando, acho que eu vou até te trocar por ele futuramente, vamos conversar aí, negócio. E sejam muito bem-vindos, viu? Bem-vindos mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui hoje. É um evento muito legal que está acontecendo aqui, porque você imaginar que pela primeira vez na Baixada a gente está tendo uma rodada de negócios, uma feira de empreendedorismo, o olhar do governo do estado para a Baixada tem sido grande nessa gestão do governador Cláudio Castro, e hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se faz presente aqui hoje, apoiando o desenvolvimento da Baixada, né? Essa Baixada que tem 4 milhões de habitantes, que é a segunda economia do estado. Então eu acho que é mais do que justo e faz muito sentido. Passou da hora de termos isso, que seja a primeira de muitas outras. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo pessoal do podcast todo aqui, maravilhoso, equipe maravilhosa, um timaço. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse evento sensacional da Expo Empreender aqui, lotado, cheio. Vem para cá agora, gente. A gente está aqui fazendo esse podcast com essa turma aqui de primeira. E ali do lado o pessoal está tendo aula ali, uma aula sensacional ali com o nosso querido Joedir, PhD em gestão de varejo, autor de vários livros. No outro stand ali, a gente está agora tendo uma rodada de negócios, onde grandes players estão se conectando com pequenos e médios empresários, tendo essa oportunidade. Vários stands aqui de várias empresas mostrando o seu trabalho, tendo a oportunidade de estar se conectando. É incrível, não é? Você numa quinta-feira tá com tanta gente aqui, estou impressionado. Bom mesmo, né? A gente acompanhou aqui a produção, a montagem, foi uma luta, mas tá aí, tá rodando. Acho que é o maior evento que já teve de empreendedorismo, se eu não me engano, no Nova Iguaçu e na Baixada. E a gente queria aproveitar aqui que o nosso podcast é Me Conte, de contar histórias, né? E eu queria pedir pro Luiz, que está aqui mais pertinho de mim, contar um pouco da sua história, Luiz. Como é que você começou? Como surgiu isso tudo? Eu, na verdade, eu sou engenheiro elétrico, né? Fiz pós-graduação da área de sistemas e costumo brincar que virei carteiro, né? Trabalhei em empresas de Furnas, Eletrobras, só que eu era um cara que não conseguia ficar parado ali. Eu não me via ali seguindo carreira de engenharia elétrica, né? E aí resolvi, na época, montar um sistema de PDV de loja. Todos os shoppings, todos os sistemas de PDV eram nossos na época, né? Foi um projeto bancado pela Arezzo Andarella. E o negócio cresceu muito. E, em seguida, apareceu a oportunidade de abrir uma franquia dos Correios. Então, a gente trabalhou... eu costumo brincar com os meus clientes que eu virei carteiro, né? Comecei a trabalhar com franquia dos Correios, a logística de Correios. Fiquei apaixonado, né? Começamos com uma lojinha lá em São Cristóvão e depois nos tornamos um dos maiores franqueados do Rio, com 6 lojas, atendendo as maiores empresas nacionais e internacionais aqui do Rio de e-commerce, né? Fizemos diversos cases com o Grupo Soma, Farm Animale, com a Livraria Travessa, com a L'Oréal Paris, com a Shell, Esso, Texaco, enfim, todas as empresas, todas as áreas. Fizemos trabalho com políticos, né, nas eleições, fazemos a postagem dos políticos. E temos histórias fantásticas para contar. Um dia a gente vai vir aqui contar, que é muita história para contar. E aí
comecei a participar do movimento associativo muito cedo, que eu percebi que quando você chegava numa empresa e dizia que era diretor de logística de uma Firjan, ou de um IBEF, ou da Câmara de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, ou o que fosse, você como instituição, você conseguia chegar e dialogar com qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer político, até o presidente da República. Né? Mais forte. Juntos são mais fortes. Quando você chegava e falava que era um franqueado dos Correios, o cara, pô, mas Luiz, o que é franqueado dos Correios? Existe franquia dos Correios? Nem sei o que é isso, né? E aí, comecei a participar dessas associações todas. Fui vice-presidente aqui da DVB, né, que é a Associação de Dirigentes e Marketing do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, onde a gente começou a alavancar. Era muito voltado para network. Na época, o João Dória, que era o vice-presidente lá em São Paulo, ele saiu lá do grupo e criou o LEAD, que hoje é tão famoso, né, todo mundo conhece, o trabalho excepcional do Dória. Ele é um cara super detalhista, super fera em network. E fui... posteriormente, vi os amigos dos meus filhos indo embora do Brasil, né? Eu fui eleito o pai mais simpático do colégio, que eu carregava todo mundo, né? Levava e pegava e tal, tinha um carro grande. E aí eu fiquei desesperado com isso, né? Porque eu sou aquele pai que eu sou aquele pai que tem aquele sangue nordestino e italiano, né? Italiano é muito apegado à família. E aí... o que me dava um desespero era essa questão do pragmatismo. Resolvi criar o Clube do Empreendedor com o Rafael Ponzi, né? Eu sou cofundador lá, para alavancar as pequenas e médias empresas, porque, sem dúvida nenhuma, hoje, a vocação, o futuro, é o cara se tornar empreendedor, né? O emprego é uma coisa hoje muito difícil, né, para o jovem. Com uma inteligência artificial, com tanta coisa que está vindo aí, cada vez tem menos emprego. Então, o jovem tem que partir para o empreendedorismo. E aí criamos lá o Clube do Empreendedor, ajudamos a alavancar 30 mil empresas, né? Ainda está lá o Rafael Ponce tocando muito bem como presidente lá, ajudando na capacitação, no network, que a gente está vendo hoje aqui. E, posteriormente, eu comecei a ver a necessidade de a gente começar a movimentar, a interferir, a criar projetos de lei para esse ecossistema. Então, a gente resolveu criar o Coalizão Rio, juntando o setor acadêmico, o setor político e o setor público, para gerar políticas públicas que ajudem o desenvolvimento sustentável e social do Rio de Janeiro. A gente tem conseguido, de fato, fazer isso. O Júlio está lá com a gente desde o começo. O Júlio vai contar a história aí, como a gente se conheceu. Porque os decisores e gestores estão lá, né? Estão vendo ali as discussões. O que é interessante... Por exemplo, o Marco Legal das Startups, o senador Portinho está lá com a gente, ele tomou isso para ele, fez a audiência pública, aprovou. O Ganime, que era do Novo, que esteve aqui com vocês, levou para a Câmara, aprovou, fez aprovar o projeto. E hoje, por exemplo, o investidor anjo tem segurança jurídica para investir em startups, né? O que alavancou muito as startups no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Então, diversas coisas a gente está fazendo, né, lá no Coalizão. Mais adiante, eu vou falar mais um pouquinho. Estamos tendo a alegria, a felicidade de estar iniciando o trabalho do Coalizão Baixada aqui com o Júlio. O Julinho aqui, que é uma liderança há muito tempo aqui da região da Baixada Fluminense, vem fazendo um trabalho espetacular aqui na Baixada. É uma honra ter o Júlio aqui como nosso diretor aqui da Coalizão Baixada. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de coisa que vai acontecer aqui na Baixada Fluminense. O Mário está com a gente também nos apoiando, assim como vários secretários, vários prefeitos aqui da Baixada Fluminense, vários deputados federais. O próprio secretário de Integração Nacional, o André Siciliano, está apoiando esse nosso movimento, onde a gente vai fazer fóruns, provocar debates, encontros, feiras como essa, onde a gente vai estar conectando as pessoas, né? É importante hoje a gente ouvir as pessoas. Então, é um dia de muita alegria estar aqui hoje com vocês aqui. Parabéns a vocês, que vocês, na verdade, são empreendedores, né? Tá com esse podcast aqui sensacional. Esse Me Conte aqui é sensacional, o pessoal maravilhoso aqui, né? Recebe a gente super bem. Fui recebido aqui de tapete vermelho. Muito bom. Vermelho. Agora, que história, hein? Caraca. Oi? Excepcional. E um ponto que agora a gente está entendendo o porquê que o Jean se apaixonou pelo Júlio e está se apaixonando por você,
um ponto fundamental que você comentou que também me conectou muito com o Júlio, é a questão da família. Sim, a gente é muito apegado. Toda vez que você fez esse Júlio é discurso, o Júlio, quando conta a família. história dele, ele sempre menciona a família caminhando junto. Eu acho isso que nos conecta demais, sabe? Que a gente valoriza muito isso. Eu gostaria que o Júlio contasse um pouco da história, que eu sou fã já, desde quando ele se apresentou no podcast. A gente tem uma caminhada um pouco parecida ali, que a gente se esbarra lá. Vou abrir até eu um me identifiquei parêntese. muito. A gente chama o Júlio pra almoçar, aí eles trazem a esposa junto pra almoçar no escritório, traz a filha dele pra jantar com a gente. Ele sempre tá com a família o tempo todo. E sempre quando a gente tá com ele, ele sempre Fica cita junto. a filha. Sim, a família. Sempre cita a família. Alô, é? Tá ligado. Tá ligado, né? Eu costumo dizer que família joga junto, né? Família tem que estar presente. Eu acho que a questão do empreendedorismo e a questão de Caxias e Baixada se tornou um propósito de vida. Porque essas coisas vão acontecendo mesmo sem você ter intenção, né? Vai se conectando. Falar um pouquinho. Sou pai da Luísa, pai do Fernando, marido da Fernanda, empreendedora da nossa cidade também. E eu sou técnico em contabilidade, sou contador de formação, minha especialização é em controladoria e finanças. Então é uma área que eu sempre trabalhei e gosto, que é a área de indicadores, que eu acabo falando muito nisso, com muita frequência, porque me assusta muito a falta de conexão e a falta de conhecimento, né? E eu trabalhei um bom tempo na iniciativa privada, trabalhei na Shell, depois trabalhei com a Ike Batista, fui para a Duty Free, e aí acabei entrando na prefeitura para fazer um trabalho que foi de indicadores, né? Cortar os super salários, primeiro identificar isso e entender quais eram as dores da prefeitura de Caxias. Então a gente implantou o portal da transparência, cortou super salários, tirou gratificações indevidas, botou modernização pública na prefeitura de Caxias. E eu tenho muito orgulho de ter participado desse grupo técnico. E aí isso me deu um embasamento do tamanho da cidade. O que era Duque de Caxias, né? Quando você olha para uma folha de pagamento tão vultuosa para uma cidade tão grande. E aí depois eu fui estruturar o turismo, depois eu fui estruturar o esporte. E no turismo me chamou muita atenção, porque quando eu recebi o convite de ir para o turismo, eu procurei entender o que era aquilo. E eu vi um trade tão grande, né? Ou seja, hotéis bons, restaurantes bons, shopping, mas ao mesmo tempo todo mundo desconexo. Ninguém se conectava com ninguém. Então eu fui bater na porta do... Júlio é conhecido como Júlio Conecta, tá? Tão brabo que ele é na conexão entre pessoas. E aí eu fui bater na porta do hotel. Olá, meu nome é Júlio, trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo. E eu queria muito entender aqui como é que funciona, quais são suas dores, as necessidades, o que a gente pode ajudar. E aí, nessa pegada, eu descobri que o hotel não conhecia o shopping não se conectava com a OAB não se conectava com o CRC, e o Rotary estava muito naquele grupo pequeno de empresários antigos e não entendendo esse novo momento que a gente está vivendo. E aí começou essa questão de conexão, justamente para poder conectar todos os hotéis. O hotel é muito engraçado que foi o primeiro. E aí todo mundo achava que concorria com todo mundo. E aí quando você coloca aqui na cidade, tem 400 unidades habitacionais, e é uma segunda economia do Estado, e aí ninguém se hospedava lá. Para você ter ideia, o Matiz hoje, que era Best Western, estava com 26% de ocupação. Então, ou seja, estava já caminhando para poder fechar, né? Bem subutilizado, né? Isso em 2018. E aí a gente começou também a desenvolver algo muito legal na região, porque você tem a Serra Verde, a Costa Verde e, no meio, a Baixada Fluminense. E aí a gente descobre que 1/3 de toda a área verde da região metropolitana é a Baixada, né? Então, por que não mudar o nome também para Baixada Verde? E aí isso nos deu também a possibilidade de gerar matérias mostrando a potencialidade, mostrando o que tem de bom. E mudamos no Ministério do Turismo o nome. A nomenclatura da região não é Baixada Fluminense, é Baixada Verde. Por quê? Porque Baixada Fluminense carregava um estigma muito ruim de criminalidade, de desatenção, e a gente queria mudar isso. Queria trazer novas matérias. E aí deu mais de 100 matérias. Nós fizemos, com os 10 municípios, mais de 130 reuniões em todos os 10 municípios da Baixada. Então, a Baixada Verde hoje é uma realidade. E aí, da Baixada Verde, esse trabalho concluído,
eu recebi uma proposta de ir para o Estado, para a Emater, na época, cuidar da parte técnica da agricultura, e fizemos um trabalho muito legal, e aí veio o convite para a Secretaria Estadual de Trabalho, no qual eu assumi a Subsecretaria de Gestão. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que faltava algo que a gente tinha implantado na Baixada, porque, como eu sempre trabalhei em iniciativa privada, eu tinha uma dificuldade muito grande. Como é que você faz um planejamento sem indicadores, né? Então, você precisa de um mapa, mas o mapa é algo daquele momento. Então, a ideia foi criar um observatório. E esse observatório precisava ser com um ente público, para que tivesse perenidade, tivesse continuidade, né? Política pública realmente. Então, a gente fez esse trabalho, para você ter uma ideia, lá em 2018 com a Rural, aqui de Nova Iguaçu. Muito maneiro esse trabalho. Muito legal. Tem dado seguimento até hoje. Então, hoje a Rural tem um observatório e tem um mapeamento da Baixada. A gente sabe quantos hotéis, quantos shoppings, quantos restaurantes, quantas farmácias. Então, a gente tem uma ideia toda do trade da Baixada, né? E o observatório é para isso, para esse olhar. E aí, lá na Secretaria Estadual de Trabalho, também me chamou a atenção, porque não tinha. E por que não criar um observatório do trabalho? Uma vez que eu olho para a minha cidade, que é Duque de Caxias, que é a segunda economia do Estado... e aí as pessoas não entendem qual é a vocação da cidade. Qual é a primeira vocação da cidade? A Óleo e Gás. A Reduc, ela é responsável pela maior arrecadação, né? E nós somos a segunda arrecadação do Estado. A segunda economia e a segunda maior arrecadação do Estado de CMS. E já é grande, a Baixada toda é maior ainda, né? É um negócio poderosíssimo, né? Vocês falaram mais cedo aqui, quando estavam conversando com o Mário, apresentaram dados que eu fiquei espantado, né? A questão do polo de cosmético, né? Se não me engano, é o maior da América Latina. Né? A refinaria Reduc é gigante. Clientes, os meus maiores clientes, Jean, eram aqui da Baixada Fluminense, de cosméticos. Gigantes, L'Oréal, Miele, a Embeleze, enfim, muitos clientes aqui. A gente, na época, fez um trabalho aqui. Tinha o governador Garotinho criou uma Secretaria de Desenvolvimento da Baixada, cujo secretário era o Hernani Boldrin. Então a gente rodou a Baixada inteira oferecendo nosso trabalho e conectou várias empresas, né, da Baixada, não só com o Brasil, como com o mundo, né? A gente começou a ver, existia nos Correios um pessoal que estudava o mercado internacional, né? E na própria Firjan, onde empresas de moda, por exemplo, a moda praia brasileira, ela hoje é super respeitada no mundo inteiro. Então tinham lojas, boutiques que ficavam ali na Barra da Tijuca pagando um condomínio absurdo, e elas começaram a exportar para a Austrália, para os Estados Unidos e tal, porque o biquíni da mulher americana aumentou, né? Mas quer dizer, diminuiu, não é aquela caçola mais, né? E aí essas empresas que produziam moda praia começaram a exportar diretamente. Assim, são mercados novos que são criados, graças a essas conexões. Tem bastante, né? Aqui tem uma polo de moda fortíssimo, né? O que acontece, Jean? Na verdade, todas essas empresas, elas têm essas pequenas confecções da Baixada que produzem para as grandes empresas de moda, né? Mas aí, ao mesmo tempo, o que você vê? E aí você chega numa Secretaria Estadual de Trabalho, você precisa entender onde é que está essa vocação, onde é que está precisando exatamente de maior atenção do Estado relacionada ao trabalho. E aí a gente criou o Observatório do Trabalho, chamou a Fundação Getúlio Vargas, chamou todos os órgãos relacionados de pesquisa, para poder entender exatamente isso, onde é que estava essa demanda, qual era a vocação das cidades, né? E aí, nessa pegada, estava tendo o Clube do Empreendedor, que é um trabalho incrível, criado lá atrás pelo Luiz e pelo Ponzi. E aí eu também fui bater lá na porta lá do Clube do Empreendedor. Verdade. E aí onde eu tive o né, para ele, para o Rafael, não é isso? Você me apresentou na feira do empreendedor. Foi, do Sebrae, o Ponzi, para ele, gente exato. boa, o Ponzi, gente finíssima. E aí a gente começou a conectar os interesses do Clube do Empreendedor, o Luiz, que sempre teve essa vontade de ver o estado do Rio de Janeiro realmente ocupar o lugar que lhe é de direito, né? E aí, da mesma forma, eu precisava muito que a Baixada, em especial a minha cidade, Caxias, também, tivesse esse olhar. E as pessoas entendessem o que era Duque de Caxias, né? Pra você ter uma ideia, hoje o polo da moda na Washington Luiz
ele acabou com Petrópolis. Lá, Bingen, lá já não existe mais. E aí você chega aqui em Nova Iguaçu e aí você tem todo esse polo cosmético muito grande também. Você tem a Granfino, você tem a Compactor, você tem as grandes empresas aqui. Então, quando você pensa na cadeia de óleo e gás, é a Baixada. Quando você pensa na cadeia logística, é a Baixada, porque todas as empresas estão aqui. E o polo gastronômico, né? Ganhou vários prêmios, né? Os A botecos aqui economia da da Baixada é Baixada. fortíssima, né, Léo? Fortíssimo, né? Em 2018, junto com o Sebrae... Alô, é? Em 2018... Não, tá Alô, é? saindo, tá saindo. Consegue? Em 2018, junto com o Sebrae, a gente começou a identificar que tinha uma potência muito grande da gastronomia na cidade, mas ao mesmo tempo não tinha capacitação nem qualificação. E aí foram realizados 3 fóruns de gastronomia. E aí veio o Jimmy Ogro, veio o Luiz do Brownie, veio muita gente legal para poder dizer para essas pessoas que aqui tinha muita coisa legal. E aí esse resultado é tão legal que a Baixada ela tem ocupado os primeiros lugares desde então. Ou seja, lá de 2017 até hoje, ou a gente está no pódio ou a gente está entre os 5 primeiros. E aí esse último agora desse ano, nós ganhamos os 5 primeiros lugares. Caramba, Oi, impressionante. Baixada é cruel, rapaz. Tá pensando que aqui o negócio é sério. E aí o Coalizão hoje, Jean, ele é algo muito necessário, porque a gente tem potências muito grandes, potência de óleo e gás, potência de logística, potência da moda, cosmético, mas você não tem capacitação e qualificação voltada para isso. Então, todo dia, a primeira matéria do Fachel, e você bota no jornal, é mostrando a Washington Luiz lotada, com engarrafamentos absurdos, a Dutra de igual forma, linha vermelha, Supervia. Por quê? Porque as pessoas saem daqui para trabalhar na Tijuca, no Recreio, na Barra, no centro, e aí não tem qualidade de vida, porque como é que alguém passa 6 horas no ônibus diariamente, consegue voltar no final do dia e poder educar o filho, olhar o dever de casa, preparar essa nova geração e ter um olhar para isso. Então, é nessa pegada que a gente traz a Coalizão Baixada para poder ter esse olhar para capacitação, para qualificação e entender as dores e as demandas do empresariado, do empreendedorismo da Baixada. Uma coisa que eu achei fantástico, né? É que, assim, muitas vezes, às vezes, né, as pessoas olham vocês assim e falam, pô, esses caras aí, quem são eles, né? Fizeram carreira política e vocês têm todo um background já da área privada, já tem uma expertise disso. E com essa ótica tá entrando agora nessa pegada mais, né, político-social para ajudar, de fato, com uma visão panorâmica daquilo que vocês tiveram experiência anteriormente. Então, pudesse explicar como é que funciona essa coalizão, né? Como que vocês se encontraram, se apaixonaram ali, como que está hoje funcionando a coalizão para as pessoas que estão interessadas também a conhecer um pouco melhor, seria bacana. A gente agora, esses núcleos que nós estamos criando, né? Começando hoje, tendo a honra de começar hoje, e a alegria nessa feira maravilhosa da Expo Empreender Baixada, batendo esse papo maravilhoso aqui com vocês, com o Jean. O Renato. E com o Renato. Esse papo super gostoso. A gente vai criar uma estrutura hoje da coalizão, uma estrutura com núcleos, né? Onde a gente vai ter pessoas trabalhando com o nosso diretor aqui, que é o Júlio, né? Tendo o pessoal como vocês aqui da comunicação, uma assessoria de imprensa, o pessoal de comunicação, o pessoal de marketing. A gente vai lançar um clube de associados, né? Onde as pessoas vão poder se associar individualmente ou via empresas, né? Para tá ajudando esse nosso movimento. A gente vai estar criando um clube de benefícios também, né? Onde a gente está conectando várias empresas de telemedicina, a gente vai estar conectando todos os restaurantes aqui da região, todos os hotéis, porque lá a gente tem a associação de hotéis, associação de supermercados, associação de restaurante, enfim, está todo mundo lá dentro, né? Verdadeiro caldeirão. É uma coalizão do caldeirão do Hulk. Não é do Hulk, não, é do Júlio. E aí, com isso, a gente vai estar fomentando o desenvolvimento econômico sustentável e social dessas regiões, né? A gente vai estar conectando
como a gente está fazendo aqui hoje, os empresários com poder público, né, local, porque muito empresário às vezes fica com medo, né, de estar falando acha que é muito difícil falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, falar com o prefeito, né? Hoje, por exemplo, aqui vai ter oportunidade de estar fazendo isso aqui com vários players, né? O cara acha que falar com o dono do Carrefour, falar com o dono de uma grande indústria é uma coisa impossível. E a gente vai estar mostrando que isso não é. Pelo contrário. Essas pessoas hoje estão abertas ao diálogo, elas querem se comunicar, elas estão vendo, né? Não basta a gente olhar para o nosso umbigo, né? Não basta você ter carro blindado, né? Como sempre falo, a gente fez um evento agora lá no Senado Federal, porque eu escutei algumas conversas lá, participei da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, Frente Parlamentar da Indústria e outras mais, e não tinha nenhum carioca, né? E o pessoal falando que aqui no Rio só tinha político ladrão, só tinha vagabundo, traficante, miliciano. E não é isso, né? A gente tem muita gente aqui que acorda 4 horas da manhã, né? Que 6 horas da manhã já está no transporte, né? Que luta todo dia, diariamente, pelo seu pão de cada dia. E a gente foi lá, eu, o Júlio, mais uma turma grande aí, o senador Portinho abriu o auditório lá, Petrônio Portela. A gente fez uma audiência lá, levando os deputados federais do Rio, os senadores, o Flávio Bolsonaro esteve lá também nos prestigiando, o pessoal da esquerda, da direita, para falar sobre a questão da segurança pública. E a gente mostrou lá que, para temas transversais, é possível diálogo, né? Um diálogo de alto nível, independente de ideologia, independente de partido político, independente se é esquerda ou direita. E mostrou também que o Rio de Janeiro, os números, na verdade, melhoraram bastante, né? Porque é como o Júlio falou, existe essa impressão que tudo no Rio de Janeiro tem uma repercussão muito grande, né? Se você tem um assalto lá em São Paulo, no Espírito Santo, no Maranhão, enfim, a repercussão na mídia não é tão grande. E no Rio você começa dando bom dia e já vendo lá um assalto, o cara tomando um tiro. Pois é, isso você fica com a impressão de violência muito maior, como de fato é. Então, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro ele está em segundo lugar em mortes por policiais, né? O primeiro está a Bahia. É um dado que as pessoas acham que não, que aqui está em guerra todo dia. Os números da violência, e são números medidos, não são números chutados, todos eles, depois eu vou estar passando para vocês terem acesso, diminuíram de fato. Então, a gente quer promover também, com o Júlio, a gente tem lá várias empresas de mídia lá com a gente, né? A gente tem lá o pessoal do Globo, tem o pessoal do Diário do Rio, tem o pessoal do Correio da Manhã, tem o pessoal do Diário Guanabara, Diário do Porto, enfim, Jornal Dia, presidente do Jornal Dia. O Jornal Dia vai estar entrando com a gente nessa parceria dessas coalizões também. Eles estão em 60 municípios, onde eles vão estar localmente divulgando esse trabalho, entrevistando os empreendedores, entrevistando as empresas, entrevistando os políticos locais, divulgando as soluções, porque não basta apresentar as dores, né? Porque a gente tem falado muito isso lá, eu e o Júlio, é que a gente precisa fazer uma agenda positiva para o Rio de Janeiro. Não adianta só apontar o problema, você tem que apontar a solução, né? O problema a maioria já conhece, né? A solução que ninguém traz, né? Ou quando traz umas que, pelo amor de Deus, né? Não resolve. E a gente tem conseguido, de fato, solucionar problemas, né? A gente tem demonstrado que se as pessoas se unirem de todo... Você vê, a gente está aqui, cada um tem aqui uma especialidade. Nós aqui nos complementamos, né? Não adianta eu e o Júlio tá lá tentando fazer e tal, não ter vocês para estar divulgando o nosso evento, compartilhando, fazendo essa entrevista aqui bacana, filmando aqui o evento, né? Com toda essa tecnologia aí, toda essa comunicação que vocês têm. Não adianta nada, né? Você faz uma feira dessa, ninguém sabe, não adianta... Expo Empreender Baixada, né? Não sai na mídia, ninguém mostra, ninguém divulga. Como é que as pessoas vão saber que está tendo uma feira aqui? Né? Perfeito. Só vão mostrar lá o cara assaltando alguém aqui na Nova Iguaçu, na linha vermelha. Então, isso não agrega nada, né? A gente já sabe que isso acontece.
O Júlio fala muito isso lá no grupo. né? Mostrar a parte boa e não ficar só mostrando a parte ruim. É, né? não é ser assim, um otimista ao extremo, né? De forma utópica. Não, é mostrar o que realmente está acontecendo de bom. Para você ver, essa feira aqui, ela de fato está acontecendo. Não é um chute, não é uma conversa fiada, né? E de fato sendo demonstrado que as pessoas têm interesse em se capacitar, em se conectar, em fazer negócios. Aqui a gente está mostrando isso. Então, a mídia procurar um pouquinho, até eu perguntei vou citar o nome, eu perguntei para alguns amigos da mídia, por que no Rio de Janeiro era bom dia, desgraça, boa tarde, desgraça, boa noite, desgraça? Ele me deu uma resposta bem simples. Ele falou, realmente, o que dá Ibope é a desgraça. Exatamente. Eu falei, mas não tem como reservar nesse papo de desgraça um pouquinho de coisa boa, né? Todo dia, um pouquinho lá, mostrar as coisas boas que estão sendo feitas, né? E tem muita coisa bacana sendo feita no Rio de Janeiro. Né? Muita coisa para se mostrar, muita coisa para divulgar, muita coisa da cultura, né? O Júlio está lá com a nossa querida Dani, está fazendo um trabalho espetacular na Secretaria de Cultura. Quanto movimento. A Dani entrou agora na Secretaria de Cultura, ela pegou um fundo, ela está investindo no interior do estado, de todos os municípios, incentivando a cultura. Né? Tem agora a lei, aí Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, o Júlio pode até falar melhor, de forma democrática, dando incentivo para todos os municípios investirem na questão do audiovisual. Então, assim, oportunidade tem, o que falta é projeto, o que falta é pessoas que queiram realmente trabalhar. Muito bem. Um ponto que me surpreendeu quando o Júlio trouxe vários dados, né, quando a gente conversou pela primeira vez lá no podcast, é que a gente tem um grande desafio dessa divulgação, como você comentou, que dá luz muito mais para as coisas ruins do que as boas. E aí a pessoa que está vendo aqui o nosso podcast, né, como que conhece um pouco melhor, se aprofunda, fala, cara, gostei desse negócio de coalizão, como que eu conheço? Será que eu posso colocar meu negócio lá? Como é que faz isso daí? Pode dar um norte para a gente conseguir divulgar esse negócio ainda mais para esse empresário que quer colocar o negócio dentro da coalizão? Então, Renato, a gente tem trabalhado muito, falar um pouquinho, eu também estou gestor da economia criativa do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A secretária é uma pessoa incrível, querida e admirada realmente pelo trabalho incrível que ela tem realizado. Quando a Dani chegou na secretaria em 2019, para você ter uma ideia, 95% de todo o fomento à cultura era para o município do Rio de Janeiro, que já tem uma lei de incentivo do ISS lá. Então já é uma prefeitura muito forte, é a capital, né? E 95% era só do Rio. Isso, e 5% ia para 92 municípios. Era um absurdo. Essa era a realidade encontrada. E aí isso chamou muita atenção da Daniele, e aí ela falou, precisamos democratizar a cultura, precisamos pluralizar, precisamos levar isso até o interior. E aí ela começou a rodar todas as cidades. E aí criou uma superintendência de intermunicipalização da cultura, que hoje o Adenilson faz um trabalho incrível, tem um relacionamento com todas as câmaras, com todos os vereadores, com todos os prefeitos. É um trabalho, a Secretaria e o Governo do Estado têm se desdobrado muito para que isso aconteça, né? Para que a gente possa, no meio da pandemia, pra você ter uma ideia, a Daniele teve uma luz muito grande. O Fundo Estadual de Cultura, que é o recurso que é destinado para editais, porque tem duas formas, né? Você tem a lei de incentivo, que é o Estado abrindo mão de 3% de CMS para você poder entrar com um projeto de cultura e aí isso ser incentivado, ou editais criados pela Secretaria, entendendo quais são os setores que precisam ser privilegiados. Aquelas pessoas que não têm acesso à lei de cultura, né, ou não conhecem. E aí a Dani tem trabalhado muito nisso. Para você ter ideia, já teve edital para bate-bola, já teve edital para o samba, já teve edital para a festa junina, mas a provocação sempre o primeiro edital para festejos juninos foi para organizar, porque tanto o samba quanto o carnaval, que as duas são indústrias muito grandes, uma para outra, a indústria do carnaval é muito grande, né? A gente só olha para Marquês de Sapucaí,
mas isso acontece durante todo o ano. Você tem gesseiro envolvido, você tem marceneiros, você tem costureiras, você tem aderecistas, e isso envolve uma indústria criativa muito grande, né? E essas mesmas pessoas também trabalham para o festejo junino. Então, a Dani teve muito esse olhar de entender isso e organizar, porque eles não tinham CNPJ, não tinham conta em banco, estatuto, quem tinha muito tempo que não tinha uma atualização, ata de reunião, esquece, isso aí não tinha. Portfólio, ou seja, a guarda daquilo que foi realizado no passado, ninguém tinha, e tudo isso é necessário. Então, ela também teve o cuidado de criar uma escola de cultura, porque se entendeu que tudo acontecia na capital, e no interior e na Baixada, ninguém sabia fazer projeto, ninguém sabia gastar o recurso e prestar contas, que é o mais complicado. Então, ela criou uma escola de cultura para a gente poder levar isso para o interior e para a Baixada. E esse trabalho tem sido desenvolvido, né? E aí, por outro lado, também, eu sou diretor também hoje da Associação Comercial e Industrial de Caxias. E em Caxias a gente tem feito um trabalho muito grande junto aos empreendedores, junto aos empresários, conectando hotel, shopping, restaurante, artesanato. E aí isso tudo criou num grupo hoje que se chama Por Caxias, que o Jean faz parte, o Me Conte está dentro desse grupo. Fazemos parte com muito orgulho. Exatamente. E vamos ter um evento agora, dia 4 e dia 5 de outubro, que o Coalizão Baixada faz parte disso, que é um encontro desses grandes empresários, dos pequenos empresários também da cidade. Vai estar a Reduc, vai estar a Petrobras, vai estar Águas do Rio, vai estar o shopping, vai estar o hotel, todo mundo vai estar lá. E aí é a hora de todo mundo se conectar, se encontrar ali. Está sendo muito bem tocado, com todo o apoio do Sebrae. O Sebrae separou toda a equipe da Regional Sebrae da Baixada para isso. Margarete, Carol, Thaís abraçaram a gente mesmo e estão conduzindo com muita maestria a organização. Eu estou muito focado no Coalizão, eu ajudo também no Conecta aí no Por Caxias, mas realmente assim, eu pedi desculpa, eu não consigo dar toda a atenção que eu precisaria dar nesse momento. Sou servidor público do Estado, então esse trabalho de política pública, ele vai no momento que eu divido muito com a minha família também, por isso a minha família está sempre presente em tudo, né? E aí agora a gente vai ter o primeiro evento do Conecta, que é justamente esse trabalho para poder mapear, entender, trazer todo mundo para perto, conectar todo mundo. E o Coalizão Baixada está muito dentro disso também, junto com o Conecta, né? O Nino tem se desdobrado, né? Gigantemente, tá abraçou isso, tem feito um trabalho incrível. A gente vai receber eles aqui já para falar, dar detalhes mais profundos do evento. Tu vai gostar. Mas respondendo ao Renato, hoje o Coalizão é um grupo muito do 1 a 1, né? As pessoas... É um grupo fechado, né? Assim, de empresários, políticos, grandes players, setor acadêmico. Mas a gente vai estar abrindo isso para uma plataforma, né? Com o lançamento do Coalizão Baixada, a gente em breve vai estar anunciando o lançamento de uma plataforma onde as pessoas vão poder se associar, né? Tanto pessoa jurídica como pessoa física, e tendo esse clube de benefícios, e a gente vai estar divulgando o lançamento dessa plataforma em primeira mão aqui com vocês no Me Conte, né? A gente vai estar vindo aqui dando essa notícia aí para vocês de primeira mão. Desculpe os meus amigos da mídia, mas a gente... Muito obrigado. É um negócio que está guardado a 7 chaves, né? Por enquanto a gente não pode divulgar, mas a data, né, do lançamento, mas vai ser muito em breve. Porque que acontece? A gente está sentindo essa necessidade de estar ampliando essa oportunidade para todo mundo, né? Como desde do cara que vende pipoca até o presidente da Shell tá ali junto, né? Porque o que é legal nesses encontros, que é muito bacana e surpreendente, é você ver pessoas de formação cultural totalmente diferenciadas, né, se conectarem e descobrirem mundos novos e ficarem e verem coisas que eles nunca imaginavam, e aquela conexão ser uma coisa fantástica que geram projetos novos de inovação, de tecnologia que ninguém imagina, né? Então, assim, aconteceram já coisas fantásticas, né?
de uma pessoa, por exemplo, de gastronomia, uma grande chefe, que tem a ideia de montar um restaurante, e aí ela conhece uma pessoa do grupo que tem uma rede de restaurantes, e aí o cara acha o produto dela fantástico, né? O que ela faz, o que ela produz, e aí, de repente, ela está montando um restaurante, coisa que ela nunca imaginou, né? A conexão, né? É o que o Júlio faz muito bem, ensina com maestria também isso pra gente, a gente aprende muito com ele, agora contigo. A conexão muda vidas, né? Não, muda a sociedade, também, né? eu aprendo todo dia com o Júlio também, sou um aluno dele aí, e é uma coisa que é de fato que acontece, né? E só acontece por causa disso aqui que a gente está fazendo. Não tem outro jeito, né? Não é o cara... Eu costumo sempre falar isso, né? Não adianta o cara ficar em casa, se olhando no espelho, né? Ah, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou foda, eu sou bom, eu sou o cara... Mas se não se conectar, não vai acontecer nada. Né? Não vai adiantar, não vai funcionar. Show de bola, já entendemos, Renatão? Agarra no cangote deles ali. Eu falei, irmão, eu quero quando eles participar disso saírem aqui, daqui, quando já agarra divulgar, neles. quando começar, me manda aí que eu quero fazer parte. Agradecer demais a presença de vocês aqui, viu? Nesse nosso episódio do Me Conte. Aprendemos muito. Desejo muito sucesso para o Coalizão Rio, Coalizão Baixada. Espero que cresça cada vez mais, que gere muita conexão, né? Que traga muitos frutos positivos para o nosso estado do Rio de Janeiro, que é belíssimo, que tem coisas boas sim a serem mostradas, né? A ideia do Me Conte é mostrar coisas boas, histórias boas e inspirar pessoas. Vocês são inspiradores. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui, por terem dividido um pouco da trajetória de vocês para que as pessoas conheçam quem é o Luiz, quem é o Júlio, de onde eles vieram, por que estão onde estão hoje. Isso é muito importante para a gente. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço muito. Foi um grande prazer estar com vocês, uma honra aqui. Obrigado, Jean. Obrigado, Renato. Parabéns pelo podcast de vocês. Uma estrutura fantástica, maravilhoso. Já virei fã e vou acompanhar vocês nas redes aí. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Eu que agradeço também. É uma parceria. Acabaram virando irmãos, né? Leão, antes de chegar em casa, e aí você vai para uma rodada que a gente tem aqui, que a gente se encontra. Tem um queijos e vinhos lá, tem um almoço, tem muita coisa bacana que acontece lá no escritório lá. A holding deles é uma holding bem interessante. Na verdade, é um hub de negócios que você tem. E são garotos jovens, são meninos jovens, perto da gente que já andou mais um pouquinho. Tem feito um trabalho incrível. Parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa de vocês. E tem outra coisa muito legal. O Jean, ele é delegado do CRC, lá em Duque de Caxias. E toda vez que eu tenho algum problema com alguma empresa, ou alguém não é formalizado, ou precisa de algum apoio, o escritório tem abraçado e tem ajudado muito. Obrigado, Jean, por tudo sempre. Show de bola. E aí, Renatão? Muito bom. Não, é isso aí, demais, né? bom demais. Então, assim, o Me Conte, ele não acaba aqui, então a gente vai continuar acompanhando aí, que tem muita gente ainda para entrevistar. E esses grandes feras aqui também nos ajudaram a brilhantar esse Me Conte no primeiro dia ainda do Expo Empreender aqui da Baixada. Obrigado. Até mais, pessoal, e até a próxima. Faltou o megafone pro Leão, hein, cara?